Então, bom dia a todos. Estamos começando aqui mais uma aula de Filosofia da Educação 1. Né? O texto indicado, né, nesse momento para a leitura na disciplina é Deleuze e a Educação, de Silvio Galo. Eu vou compartilhar aqui o texto com vocês. Então, vocês estão vendo aí a capa do livro, Deleuze e a Educação, de Silvio Galo, livro publicado pela editora Autêntica. Existe uma cópia desse livro na pasta dessa turma lá no Drive. Né? Para quem quiser, é só acessar lá através do grupo do WhatsApp da turma, acessar o link do Drive, né? E vai encontrar exatamente esse texto. Então, na aula passada, a gente fez uma discussão, mostrar aqui um pouco do sumário da obra. Então, na aula passada, né, esse livro ele se divide em duas partes. Né? A primeira parte é sobre Deleuze e a filosofia, é uma espécie de introdução geral ao pensamento de Gilles Deleuze, filósofo francês contemporâneo. E uma segunda parte que é sobre Deleuze e a educação, que é uma espécie de aplicação das ideias desse filósofo ao campo educacional. Né? Então, na aula passada, a gente viu esse primeiro tópico aqui, a filosofia francesa contemporânea, um mapa em rascunho, né? Onde a gente fez uma discussão exatamente de qual era o panorama, né? As principais correntes filosóficas que se encontravam ali na atmosfera em que o Deleuze começou a trabalhar, começou a desenvolver as suas próprias ideias. Né? A gente viu a importância de algumas correntes filosóficas, como a fenomenologia, o marxismo, né? Enfim, naquele contexto também havia o estruturalismo, também havia a importância da psicanálise, né? Todos esses são elementos que compõem a cena intelectual francesa de meados do século XX. Hoje a gente vai entrar, né, depois de visto esse panorama, esse mapa da filosofia francesa contemporânea, a gente vai entrar agora especificamente, né, no pensamento de Deleuze. Né? E entender por que Deleuze pode ser considerado um filósofo da multiplicidade. A gente pode adiantar já de saída que a maioria das filosofias não são filosofias na multiplicidade, mas filosofias, num certo sentido, da unidade. O grande problema filosófico, né, na história ocidental, na história da filosofia ocidental, desde Platão, a gente pode dizer assim, é o problema de como fazer com que o múltiplo retorne ao uno. Como tomar toda a multiplicidade, e no caso de Platão, por meio do estabelecimento de relações dialéticas, né, entre esses múltiplos, chegar finalmente a uma unidade fundamental, que em Platão era o bem, né, o princípio fundamental era o bem em si, representado pelo sol na alegoria da caverna. Então, em grande parte, a filosofia é isso, é uma tentativa de recondução do múltiplo ao uno. O pensamento de Deleuze não é isso. O pensamento de Deleuze é o inverso disso, no sentido de que o pensamento de Deleuze, diante de toda a unidade, ele vê uma multiplicidade. Né? Existe uma fórmula, né, que Deleuze e Guattari era o parceiro do Deleuze em vários escritos. Eles chegaram a uma fórmula para essa filosofia da multiplicidade. A fórmula matemática é muito simples, é n menos 1.
O que significa N menos 1? Significa que, nessa forma de pensar, toda vida que eu estiver diante de uma unidade, né, ou melhor, N, né, o que significa N? N significa qualquer coisa. Né? Então, eu posso pensar qualquer coisa, desde que eu tire dessa coisa exatamente o 1, que é a unidade. Então, no lugar de pensar as coisas, de pensar os objetos, de pensar os fenômenos e os problemas, chegando a unidades fundamentais, do que se trata é de, ao encontrar uma unidade como essa, descobrir como ela se cinde, como ela gera uma nova multiplicidade. Portanto, escrever a n-1, retirar a unidade das coisas, retirar o princípio último das coisas, e continuar a pensá-las. Bom, vamos ver de maneira mais concreta, né, como é que essas ideias se constroem no pensamento de Deleuze. Então tá aí, Deleuze, filósofo da multiplicidade, página 33. Então, nesse quadro de multiplicidades que é a filosofia francesa contemporânea, e multiplicidades são essas, é o que eu falava agora há pouco. As várias correntes de pensamento que existiam na França ali por volta dos anos 50, 60, do século XX. Que correntes mais importantes eram essas? A fenomenologia, o marxismo, né, o estruturalismo, a psicanálise, né, todas essas correntes de pensamento constituíam uma verdadeira multiplicidade do pensamento francês na época. E aí é nesse contexto que podemos dizer que Gilles Deleuze foi o filósofo da multiplicidade. Como afirmou Roberto Machado, não há dúvida de que a grande ambição de Deleuze é realizar, inspirado sobretudo em Bergson, uma filosofia da multiplicidade. Esse livro do Roberto Machado, que é citado aí no rodapé, chamado Deleuze e a Filosofia, né, é um livro que a gente vai abordar aqui na disciplina também, ele já se encontra lá no Drive. E o próprio Deleuze inicia um de seus últimos escritos afirmando que a filosofia é a teoria das multiplicidades. A filosofia é a teoria das multiplicidades, mas é a filosofia dele, Deleuze, que é uma teoria das multiplicidades. Como eu dizia agora há pouco, a maioria das filosofias na tradição ocidental são pensamentos da unidade e não da multiplicidade. São pensamentos que, em face da multiplicidade, buscam a unidade, o princípio. Né? Um princípio uno que permite explicar tudo. Né? Deleuze opera o procedimento inverso. Toda vida que eu me deparar com uma pretensa unidade, do que se trata é de perceber como existe ainda uma multiplicidade latente nessa suposta unidade. Pois bem, Deleuze é, em princípio, mais um historiador da filosofia, mas não um historiador qualquer. Na aula passada a gente viu também a importância, né, da história da filosofia para o desenvolvimento do pensamento filosófico francês. Essa importância da história da filosofia não é tão grande no mundo de língua inglesa. Na filosofia que é feita na tradição analítica dos Estados Unidos, da Inglaterra e cada vez mais também da Alemanha,
as questões históricas não são muito importantes. Eles não fazem propriamente uma história da filosofia. Se você pegar, por exemplo, Wittgenstein, que é um dos principais filósofos da tradição analítica, Wittgenstein escreve 2 obras, nenhuma das 2 tem nem de perto nada de história da filosofia, né? É bem diferente no caso de Deleuze. É bem diferente, não só no caso de Deleuze, mas do lado francês, isso é bem diferente. Lá, pelo menos no século XX, se faz filosofia a partir da história da filosofia. E Deleuze é um historiador da filosofia. Ele tratou de vários filósofos, né, ao longo da sua obra. Hume, Bergson, Spinoza, Leibniz, Kant, enfim, vários autores, né, da história da filosofia que Deleuze vai abordando em diferentes livros. Então, ele é um historiador da filosofia e ele pensa a partir da história da filosofia. Porém, Deleuze não é um historiador qualquer. Ele é, antes de qualquer coisa, um historiador filósofo, ou melhor, um filósofo historiador. A sua produção filosófica começa necessariamente com o estudo de filósofos importantes da história das mentalidades. Para ir redesenhando novos mapas conceituais, pois, como vimos anteriormente, para ele, a ação do historiador da filosofia pode ser vista como a ação do pintor retratista. Então, vocês aí que estão estudando filosofia, vocês são pintores retratistas, vocês fazem o retrato do filósofo que vocês escolheram abordar. Um retrato que é sempre, né, um retrato, digamos assim, parcial, é feito sempre a partir de uma determinada perspectiva. Por mais realista que possa ser o retrato, ele nunca vai corresponder inteiramente à realidade retratada. Outro aspecto é que esse retrato, né, o termo retrato é aqui usado num sentido metafórico. É claro que você não vai desenhar o retrato do filósofo que você vai tratar, né? Digamos que você pretenda escrever um texto sobre Kant. É claro que você não vai desenhar o retrato de Kant, né? Mas você vai retratar o quê? Você vai retratar as ideias dele, você vai retratar o pensamento dele, né? Fazer filosofia, diz aqui o Silvio Galo, é muito mais do que repetir filósofos. Mas como a filosofia trata do mundo, e há mais de 2000 anos que filósofos debruçam-se sobre ele, também é difícil fazer filosofia, pensar o novo, sem retomar o já pensado. O problema de pretender se desfazer da história é que o sujeito corre o risco de tentar inventar novamente a roda. Ele pode pensar que está descobrindo uma coisa inteiramente nova, quando no passado as pessoas já falaram disso. Então, a roda é uma coisa fantástica, uma invenção maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Mas não tem nenhum interesse a pessoa vir hoje em dia e inventar a roda novamente. O interesse que existe é em pensar o novo. Então, é preciso conhecer o antigo. Senão, o novo não surge. Se eu não souber o que houve antes, eu não tenho como saber o que vai vir depois, o que vem de novo. Mas essa repetição, que é também necessariamente diferença, que Deleuze faz dos filósofos, é, antes de tudo, um roubo. E aí a gente discutiu, né,
esse conceito metodológico de roubo que existe no pensamento de Deleuze na aula passada. Citando e parafraseando Bob Dylan, o roqueiro americano, Deleuze afirma que roubar é o contrário de plagiar, de copiar, de imitar ou de fazer como. Roubar é exatamente uma forma de dar um uso original para ideias que já existem. Roubar consiste aqui nesse sentido, no sentido metodológico, em penetrar no pensamento de um autor para destacar uma ideia que te interesse lá no pensamento desse autor e se apropriar dela dentro de um outro contexto. É nesse sentido o roubo filosófico. A produção filosófica é necessariamente solitária, mas é uma solidão que propicia encontros. Esses encontros de ideias, de escolas filosóficas, de filósofos, de acontecimentos, é que proporcionam a matéria da produção conceitual. Essa ideia aqui também é importante no pensamento de Deleuze, a ideia de encontro. Seguindo uma tradição que vem de Spinoza, Deleuze vai dizer que existem os bons encontros e os maus encontros. Quais são os bons encontros? Os bons encontros são aqueles que, como dizia Spinoza, aumentam o meu conatos, a minha força, a minha potência, a minha energia para resistir, transformar, fazer. Então, o que aumenta a minha potência são os bons encontros. Os maus encontros são aqueles encontros que diminuem a minha potência. Então, você se depara com a ideia de um autor. E aí aquela ideia te inspira, e aí você começa a pensar outras coisas, e aí você se sente forte, se sente bem no pensamento, as coisas parecem andar. Isso aí foi um bom encontro. Você lê a ideia de um outro autor. Aí aquela ideia complicada, difícil, você não entende, não te diz nada, você se sente enfraquecido, não consegue compor nada de novo. Esse aí foi um mau encontro. E não tem como definir a priori o que seja um bom e o que seja um mau encontro. Para cada um vai ser diferente. Nesse sentido, a filosofia é uma tarefa solitária. O que é bom encontro para mim pode não ser para você, porque nossas potências são diferentes. A estratégia consiste em tentar se aproximar daquilo, de onde está a sua potência. Se aproximar daqueles que te potencializam. E se afastar daqueles que te enfraquecem. Mas quais são esses que me potencializam? Não sei. Aí você tem que experimentar. Tem que encontrar com várias pessoas, com várias ideias, até saber quais são as que te fazem bem, que te fazem forte, e quais são as que te fazem mal. Aí tem alguns comentários aqui, A Júlia disse assim, eu lendo Kant é um mau encontro. O povo pode morrer de dizer que Kant é um gênio maravilhoso, etc. E tal. Mas se não dá certo você com ele, não adianta tentar se casar, entendeu? Por melhor que ele seja, não vai ser bom para você. Jô Castro diz o seguinte, é encontro no sentido literal de encontrar, conhecer alguém? É sim também. Existem certas pessoas que você encontra e aquela pessoa te fortalece. O Spinoza chamava isso de alegria.
Alegria. Quando eu me sinto alegre, é exatamente quando eu me sinto forte, capaz. E aí tem gente que a gente encontra que faz isso. A gente não sabe bem por quê, mas você se sente bem, se sente alegre, se sente forte, disposto, quer fazer as coisas. Já tem gente que você encontra que é aquela negatividade, tá entendendo? Aquela coisa pesada, carregada. Não é necessariamente que a pessoa é ruim, mau caráter, tá entendendo? Mas você não foi com a cara dela, entendeu? O seu santo não bateu com o santo dela, como se diz. Entende? Então aí é um mau encontro. E aí você deve procurar evitar. A mesma coisa que vale para os encontros com as pessoas de maneira geral, também vale para os encontros com as ideias dos filósofos. Tem uns que me potencializam, outros me enfraquecem. Eu vou para junto da minha potência. Senão, eu vou permanecer fraco. Aí nosso autor diz aqui, em outras palavras, só se produz na solidão da interioridade, mas ninguém produz do nada, no vazio. A produção depende de encontros. Encontros são roubos e roubos são sempre criativos. Roubar um conceito é produzir um conceito novo. Nesse sentido, a filosofia de Deleuze pode ser vista como um desvio. Bom, eu queria interromper aqui um pouquinho a nossa leitura e buscar aqui um texto interessante. Tom Zé, o manifesto do arrastão cultural. Vou ver se encontrar alguma coisa. Não estou encontrando. Não. Bom, parar a apresentação aqui para compartilhar outra coisa. Bom, então aí no site Baixa Cultura, né? A estética do plágio de Tom Zé, um músico brasileiro. Né? E aí, exatamente, Tom Zé, ele desenvolve um manifesto, né? Exatamente nesse livro aí, nesse disco aí, que vocês estão vendo na capa, chamado Com Defeito de Fabricação. Em 1998, o músico baiano resolveu escancarar suas ideias sobre o plágio e composição com o texto Estética do Plágio, que se encontra no encarte do disco Com Defeito de Fabricação. Nele, Tom Zé vê o compositor como um plágio combinador.
O compositor, ele é um plágio combinador, quer dizer, ele é uma espécie de plagiador e de combinador, né? Ele colhe elementos por meio do plágio de outros músicos, né? E aí recombina esses elementos de alguma maneira, e com isso ele faz uma música nova. No sentido exatamente de que nenhuma criação se origina do nada, mas ela sempre se apropria de elementos já existentes, recombinando-os, né? É preciso passar pelo trabalho dos outros e se apropriar, muitas vezes inconscientemente, de fragmentos, coisas. E a partir dessas apropriações, associadas às outras, você terá condições de produzir o seu repertório. Então, vamos ver aqui a estética do plágio, lá do Tom Zé. Ele diz o seguinte, esse texto aqui é do próprio Tom Zé, né? A estética com defeito de fabricação reutiliza a sinfonia cotidiana do lixo civilizado, orquestrada por instrumentos convencionais ou não, brinquedos, carros, apitos, serras, orquestra de Hertz, ruído das rodas, etc. Então, Tom Zé usava todos esses elementos, usa todos esses elementos nas suas músicas, né? Tem música de Tom Zé que tem o barulho de um liquidificador, por exemplo, né? De uma enceradeira, de um aspirador de pó, e ele coloca isso dentro da música como sendo elemento musical, né? Tudo isso junto com um alfabeto sonoro de emoções contidas nas canções e símbolos musicais, que marcaram cada parte da nossa vida afetiva. A forma é dançável, rítmica, quase sempre ABA, com coros, refrões e dentro dos parâmetros da música popular. O aproveitamento desse alfabeto se dá em pequenas células, citações e plágios. Também pelo esgotamento das combinações com os 7 graus da escala diatônica, mesmo acrescentando alterações e tons vizinhos. Essa prática desencadeia sobre o universo da música tradicional uma estética do plágio, uma estética do arrastão. E arrastão, vocês sabem o que é, né? Tem aí a nota de rodapé. É uma técnica de roubo inaugurada há muitos anos nas praias do Rio de Janeiro. Um pequeno grupo corre violentamente através de uma multidão e varre dinheiro, anéis, bolsas, às vezes até as roupas das pessoas. Quer dizer, estética do arrastão é quando o músico, né, no caso, faz um arrastão, tá entendendo? Nos outros músicos. Rouba elementos desses outros músicos, plagia esses elementos para recombiná-los, criando uma coisa nova. Podemos concluir, portanto, que terminou a era do compositor, a era autoral, né? E aí vale dizer o seguinte, né? Em grande parte, né, para autores contemporâneos, o autor está morto. Essa é uma conclusão a que chega Roland Barthes, essa é uma conclusão a que chega Michel Foucault, né, ainda nos anos 60. O autor está morto. A ideia de autor, ela provém da ideia de autoridade, né? No século XVII, por aí assim, o autor era exatamente a autoridade. A autoridade em quê? Era aquele que sabia tocar da maneira mais parecida com a partitura clássica uma determinada composição. Havia um cânon musical que era ensinado e que tinha que ser seguido. E o bom músico não era aquele que inventava novos sons, inventava novas coisas. Não, aquele que era considerado como bom músico era o que conseguia repetir da maneira mais parecida com o original a música. Por isso ele era considerado uma autoridade. Foi daí que veio a ideia de autor. Só que no contexto contemporâneo, a essa ideia, né, de autor vai se associar à ideia de inovação. Quando se fala, por exemplo, de cinema de autor, se está falando exatamente daqueles filmes que são, né, cinema autoral ou cinema de autor. Se está falando daqueles filmes que são mais originais, que são mais experimentais, são mais inventivos. Professor? Oi? Quando ele falou da estética do arrastão, ele
ele utiliza essa palavra também para utilizar esse negócio da violência? Ou só pareceu mesmo? Olha, num certo sentido, toda criação implica uma certa violência. Para você criar o novo, você vai ter que subverter, você vai ter que violar o que já existe. Então, a criação supõe uma certa violência. Agora, é claro que essa violência não é exatamente a mesma violência que é praticada pelos delinquentes que fazem arrastões, né, contra as pessoas, enfim, aí se trata de uma violência física, uma violência material, etc. Né? Mas existe no processo de criação, né, isso era uma coisa que Nietzsche dizia, né? Todo criador é também um destruidor. Ele precisa destruir o que existe de solidificado e cristalizado para poder aparecer uma coisa nova. Se você quer criar, você vai ter que querer destruir também. Então, é o lado criativo da violência aí, né? Obrigada. De nada. Então, o Tom Zé diz que a era do autor se acabou, tá entendendo? O que começou foi a era do plágio combinador. E o que se processa é uma entropia, né? Uma desorganização, né? Um movimento dirigido ao caos, né? De maneira acelerada. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Bom, então vamos ouvir aqui a música com defeito de fabricação do Tom Zé.
mente no gênio. A mente do gênio da gente. A gente da mente no gênio. A mente do gênio da gente. A gente da mente no gênio. A mente do gênio. A gente da mente no gênio. A mente do gênio da gente. Existe uma coisa melhor que viajar? Claro que sim. Bom, então vamos voltar agora para o texto. Recomendo a vocês aí ouvir todos os discos do Tom Zé. É um dos maiores compositores brasileiros, um dos maiores poetas do Brasil, né? E talvez seja, né, o grande gênio da Tropicália. Não o Caetano, mas ele, né? Então, recomendo a vocês que escutem aí a obra do Tom Zé, que vale muito a pena. Mas vamos voltar aqui, inclusive, respondendo à pergunta de quem foi que perguntou. A Júlia. Respondendo à pergunta da Júlia, né, o que é esse desvio? Né? Por que a filosofia de Deleuze pode ser vista como um desvio? Se tivermos que ler a obra de Deleuze como um ataque ou uma traição aos elementos da tradição metafísica ocidental, temos que compreender tal postura como uma afirmação de outros elementos dessa mesma tradição. Em outras palavras, não podemos ler a obra de Deleuze como se estivesse fora ou além da tradição filosófica. Ou mesmo como uma efetiva via de escape daquele bloco. Ao invés disso, devemos encará-la como a afirmação de uma descontínua, mas coerente linha de pensamento que permaneceu suprimida e latente, mas não obstante profundamente embebida nessa mesma tradição. A citação aí de Michael Hart, no livro Gilles Deleuze, Um Aprendizado em Filosofia, que é uma boa introdução a Deleuze. Se eu não me engano, também está lá no Drive, esse livro aí. Então, é como se a tradição filosófica tivesse seguido uma linha, uma grande corrente, né, desde o seu nascimento até os dias atuais. A linha que Deleuze segue é, num certo sentido, uma linha desviante em relação a essa linha principal, né? Por isso é que a filosofia dele pode ser considerada um desvio. E um desvio criativo, né? Porque se você não desvia, você não cria. Se você não desvia, você não difere, né? O desvio, portanto, não é necessariamente um defeito, né? O desvio pode ser um atalho, um caminho mais curto para chegar lá na frente. O desvio não é necessariamente uma deformidade, não é necessariamente uma morbidade, né? O desvio consiste, por outro lado, em tomar uma linha de fuga em relação àquilo que domina, àquilo que é hegemônico, aquilo que se coloca no registro da unidade, do mesmo, do uno. Desviar, derivar, ir para outro rumo, entende? Tomar uma linha de fuga. Tudo isso é pressuposto da criação. Você só cria conceito, só cria ideia nova, só cria, né, se você for capaz, nesse sentido, né, de se lançar para o novo. Pois bem, para além dos encontros de Deleuze com os filósofos já citados, outros são importantes na constituição de sua obra filosófica. Seu encontro com o cinema, que resultou numa obra em 2 volumes. Deleuze tem 2 livros sobre o cinema 1 e o cinema 2.
Seus múltiplos encontros com a literatura, então ele escreveu sobre vários autores da literatura, né, como Kafka, Beckett, Jerry, Sachin Mazor, Lawrence, a literatura americana, que Deleuze considerava uma literatura excelente, né, até superior à literatura europeia numa certa época. Né. Deleuze gosta muito dos autores beatniks, né, entre outros. Resultaram em diversos ensaios esses textos aí, esses autores aí. Seu encontro crítico talvez não fosse demais falar em desencontro com a psicanálise. Então, existe todo um debate de Deleuze com a psicanálise. Mas há ainda mais um encontro dos mais fundamentais para a produção deleuziana dos anos 70 aos 90. Seu encontro com Félix Guattari. A colaboração entre eles começou com o Anti-Édipo. O Anti-Édipo é exatamente essa obra em que Deleuze e Guattari vão criticar a psicanálise. Vão criticar o pressuposto psicanalítico, o postulado psicanalítico, de que todo mundo se estrutura, né? Todo mundo é atravessado, né, pelo chamado complexo de Édipo. Uma espécie de desejo inconfessável, secreto, de fazer amor com a mãe e de matar o pai. Então, todo mundo seria passado, todo mundo seria estruturado no interior desse triângulo, chamado triângulo edipiano, né, que é papai, mamãe e bebê. A aplicação dessa ideia seria que, por exemplo, quando você tem algum problema, você vai lá no psicanalista, o psicanalista começa a interpretar aquilo que você está dizendo, ele procura reconduzir de alguma forma aquilo que você diz, não importa o que seja, a esse teatro papai, mamãe e bebê. Interpretar o que está se passando ontem em função, né, dessa circunstância fundante que seria o Édipo. E aí, o que é que vão dizer o Deleuze e Guattari? O Deleuze e Guattari vão propor, né, vão escrever um livro chamado O Anti-Édipo. Ou seja, eles vão dizer que essa estrutura edipiana, que a psicanálise considera fundamental, ela não é universal. Ela não está presente nem em todas as pessoas, nem em todas as sociedades, nem em todas as épocas. Existem outros teatros, além desse teatro aí, papai, mamãe e bebê. Existem outras triangulações, quadrangulações, etc., etc., que nos constituem também. E que não adianta tentar reconduzir todos os nossos problemas ao drama da vida privada, num certo sentido mesquinho, né? Pequeno, restrito. Constantemente reconduzir a isso, né? Tudo o que quer que seja. É a partir daí que eles vão propor a esquizoanálise em lugar da psicanálise. Mas, enfim, não adianta a gente avançar muito nessa discussão por hora, não. Só para comentar aqui um pouco um dos livros importantes do Deleuze, que é o Anti-Édipo. Né? Ele fez com o Guattari também Kafka por uma literatura menor, Rizoma, que na verdade é um capítulo desse livro seguinte aqui, 1000 Platôs, culminando com o que é a filosofia. Então, lá na pasta do Drive, vocês também encontram várias obras de Deleuze. Aí quem foi Guattari, né? Nascido em 1930, morto em 93.
Foi uma personalidade múltipla. Analista, rompeu com Lacan, né? Ele trabalhou com Lacan, foi aluno de Lacan durante uma certa época, né? Lacan, que era o papa da psicanálise na França, e fundou a análise institucional, criando mais tarde, já com Deleuze, a esquizoanálise, que se propõe a desedipianizar, né? Ou seja, tirar o Édipo, né? Desedipianizar a produção do desejo, liberando seus fluxos. Mas Guattari foi também um ativista político e um teórico de primeira linha, com produção ampla e variada. Foi certamente um dos intelectuais deste final de milênio com pensamento voltado para o futuro. Este final de milênio é porque esse texto aqui, essa nota de rodapé, foi escrita aí já faz um bom tempo, né? Mas, enfim, no começo do texto o autor diz, né, o Silvio Galo diz que ele reutiliza nesse texto aqui outros textos que ele escreveu antes, né? Aí faltou fazer essa revisão aqui, ó. Né? Porque quando o livro saiu, o milênio já tinha passado. Mas tudo bem, a gente não repara muito, não. A filosofia de Deleuze é uma constante atenção ao mundo e ao tempo presente. A busca dos pequenos detalhes que são o que de fato importa. Quando leio Deleuze, que desloca a atenção da filosofia dos universais abstratos para a concretude dos eventos, dos acontecimentos, não consigo deixar de lembrar os filmes de David Lynch, que também lançam luz sobre o efêmero, fazendo com que vislumbremos os pequenos acontecimentos em uma outra perspectiva. Então, ele faz menção aqui a esse cineasta canadense, que também tem uma obra cinematográfica muitíssimo interessante, né? O filme mais famoso talvez seja Veludo Azul, né? Também se tornou célebre por uma série que foi feita nos anos 80, chamada Twin Peaks. Foi um dessas primeiras séries, né? E tem outros filmes mais recentes desse mesmo cineasta que são muito bons. Mulholland Drive, né? A Estrada Perdida, enfim, eu não vou me lembrar agora de muitos, mas vale a pena, né, procurar os filmes desse cineasta, David Lynch. Ele vai falar aqui, ó. Da filmografia de Lynch, faço destaque para 3 obras nas quais o leitor poderá tomar contato com essa experiência de se colocar sob as lentes da câmera, atos corriqueiros do cotidiano, com a mão que acende um fósforo, a mão que passa esmalte nas unhas dos pés, uma orelha achada num gramado de um terreno baldio, e toda a poética estranheza que manifestam Blue Velvet, né, o veludo azul, que eu acabei de falar, Coração Selvagem, Mulholland Drive, A Cidade dos Sonhos, que foi outro filme que eu acabei de falar também. Por outro lado, True Story, todo ele dedicado a um ato efêmero, um velho que decide atravessar o país dirigindo um cortador de grama para visitar o irmão com quem brigara há décadas. Então, aí fica a recomendação dos filmes de David Lynch. A vocês darem uma olhada. Bom, então vocês têm alguma questão aí a colocar agora? Professor, assim, eu gostaria de saber se o Deleuze tem alguma ligação com o Debord, sabe? E com relação a essa coisa aí da esquizoanálise, né? Assim, para mim, o Guattari, ele
se você lê o Freud, né, por exemplo, você lê lá o Freud, lá, aquele livro que ele tem das histéricas, ele não usava não tinha nem complexo de Édipo ali, entendeu? Ou seja, dá para analisar sem complexo de Édipo, né? E não é novidade. Tem até um livro que é Psicanálise sem Édipo, também não é novidade, ou seja, para mim, assim, ele não fez nada de novo, sabe? O pessoal disse que ele criou alguma coisa, mas era só isso mesmo. A minha questão mesmo era mais se o Deleuze tem alguma ligação com o Debord. Não, questões muito boas as que você coloca aí, sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, essa questão da relação do Deleuze com o Debord, né? Bom, o Deleuze e o Debord pertencem, digamos assim, a tradições diferentes. Né? De um lado, uma tradição aí que a gente pode dizer que é das filosofias da diferença, que seria a tradição de Deleuze. De outro, uma certa tradição do marxismo e da teoria crítica, da dialética negativa, que seria a tradição de Debord. Entre essas duas tradições, mais do que interlocução, o que existe é briga. Né? Existe uma disputa, e não é de hoje, né, que debordianos criticam deleuzianos e vice-versa. Né? Não estão no mesmo terreno, digamos assim. Não compartilham de muitas opiniões. E isso é curioso porque os dois são pensadores ali que produziram nos anos 60, anos 70, que tiveram pensamentos profundamente influenciados pelas revoltas do maio de 68 em Paris, né? Mas, de fato, não tem propriamente uma interlocução entre os dois. Eu escrevi há algum tempo atrás um texto em que eu trato dessa relação entre as filosofias da diferença e a dialética negativa. Então, se vocês quiserem, vocês podem aqui no meu perfil do Academia, estou deixando aí o link desse perfil aí no chat, né? Então, vocês podem vir aqui, e aqui vocês vão encontrar uma série de livros, né? Tem aqui dividido livros, artigos, capítulos, ensaios e rascunhos, né? Então, aqui tem desses ensaios aqui que eu escrevi, se chama exatamente Montecchios e Capuletos, Dialética Negativa e Filosofia da Diferença, né? Que trata exatamente desse tema, né? Eu não chego a mencionar os nomes nem de Deleuze, nem de Debord nesse texto, mas são eles os autores que estão aqui no fundo, né? A dialética negativa de Debord e a filosofia da diferença de Deleuze. Então, tem um texto aqui, foi publicado na revista Lampejo, né? Volume 9, né? E tem o texto aqui que eu recomendo a leitura de vocês podem... Com relação à psicanálise, eu caricaturei aqui, né, um pouco, quer dizer, tanto caricaturei a psicanálise, né, no certo sentido, reduzi a psicanálise nessa rápida apresentação que eu fiz aqui dela, quanto caricaturei também a própria crítica que Deleuze faz à psicanálise. As coisas são bem mais complexas do que isso, né?
Teria que estudar melhor para saber, de fato, qual é a crítica de Deleuze à psicanálise, né, e, de fato, qual é a importância do Édipo no interior da psicanálise. Né. Eu, na minha opinião pessoal, aí já não é mais Deleuze, é a minha opinião, na minha opinião, a psicanálise ela pode ser praticada de fato, como você disse aí, Marcelo, sem necessidade de reconduzir tudo ao Édipo. Né? Então, perfeitamente pode ser praticada. Eu tenho, inclusive, experiência disso. Agora, o que eu acho interessante é que, num certo sentido, as críticas que Deleuze e Guattari fizeram à psicanálise, ajudaram os psicanalistas a se darem conta de que eles precisavam se libertar, né, desses esquemas restritivos, como o complexo de Édipo. Né? Então, tem alguns autores que trabalham na perspectiva de que haveria, inclusive, um encontro entre, né, a psicanálise e o pensamento de Deleuze, Guattari. Né? Tem um texto de um autor chamado Luiz Moreira, se eu não me engano, que é um professor lá de São Paulo, onde o título do texto é exatamente "O anti-édipo não é anti-psicanálise". Então, enfim, essa é uma discussão que né, tem muito mais meandros e muito mais coisas, né, para levar à frente do que a gente pode dizer aqui rapidamente dentro de uma aula como essa. Né? Mas são boas questões, são questões interessantes aí. Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora um pequeno intervalo, daqui a uns 5 minutos a gente retorna aqui para dar continuidade à aula, ok?
Bom, pessoal, então vamos dar prosseguimento aqui à nossa leitura. Então, o Silvio Galo diz aí, inspirado em Nietzsche, Deleuze quer inverter o platonismo. Uma das diferenças que existe entre Deleuze e Debord, Maciel, se você quiser, é que Deleuze ele se coloca na linhagem de Nietzsche, enquanto que Debord se coloca muito mais na linhagem de Marx, né? E aí, se você tiver alguma dimensão das diferenças que existem entre Nietzsche e Marx, você terá também uma certa dimensão das diferenças que existem entre Deleuze e Debord. E como é que o Deleuze recepciona essa influência nietzschiana em seu pensamento? Entre outras coisas, com a intenção de inverter o platonismo. Quer dizer, o que significa essa inversão do platonismo? Em lugar de buscar as formas puras expressas numa única ideia, atentar para as miríades de detalhes da sensibilidade. Em lugar de buscar a contemplação do sol, divertir-se com as múltiplas possibilidades do teatro de sombras no interior da caverna. A alusão feita aqui, exatamente a famosa alegoria da caverna de Platão. Na alegoria da caverna, vocês se lembram, né? O sol, o que o sol representa? O sol é exatamente o princípio fundamental, a unidade última, o absoluto, a arqué, como os gregos a chamavam. O pensamento dos filósofos da diferença, Deleuze, Foucault, é um pensamento, nesse sentido, anarqueológico. Anarqueológico. Quer dizer, um pensamento que nega a arqué, que nega o princípio último e único. Que faz uma espécie de anarquismo epistemológico. Né? No anarquismo político se trata de dizer não ao Estado. No anarquismo epistemológico, ontológico, se trata de dizer não a esse princípio último. É mais uma vez aquela fórmula lá que eu já disse, n-1. O Sol é um 1. Então, como pensar sem esse 1? Né? Como se divertir, como diz aí o Galo, como se divertir com as múltiplas possibilidades do teatro de sombras no interior da caverna. A filosofia da multiplicidade. Converter o platonismo, um trabalho sério, é fazê-lo inclinar-se com mais piedade para o real. Para o mundo e para o tempo. Subverter o platonismo é tomá-lo do alto, distância vertical da ironia, e apreendê-lo novamente em sua origem. Perverter o platonismo é espreitá-lo até o seu mínimo detalhe. É descer, conforme a gravitação característica do humor, até esse cabelo, até essa sujeira debaixo da unha, que não merecem de forma alguma a honra de uma ideia. É descobrir, através disso, o descentramento que ele operou para se recentrar
em torno do modelo, do idêntico, do mesmo. É se descentrar em relação a ele para fazer agir, como em qualquer perversão, as superfícies próximas. Ou seja, um descentramento. Não existe o centro. É isso que aquela ideia, outra ideia importante de Deleuze, que é a ideia de rizoma. Né? Rizoma é exatamente isso. Uma maneira rizomática de pensar é uma maneira onde não existe um centro. É uma rede sem centro. A ironia eleva e subverte, o humor faz cair e perverte. Perverter Platão é deslocar-se da maldade dos sofistas, dos gestos rudes dos cínicos, dos argumentos dos estoicos, das quimeras esvoaçantes de Epicuro. Leiamos Diógenes Laércio. É uma citação de Foucault. Texto Teatrum Philosophicum. Diógenes Laércio, né? É um historiador da filosofia clássico. Se eu não me engano, ele viveu no século I da era cristã. Então, foi um dos primeiros historiadores. Ele era um romano, historiador da filosofia, muito antigo, né? E ele fez uma das primeiras obras de história da filosofia, que se chama A Vida dos Filósofos Ilustres, onde ele, né, ali existem passagens fundamentais para compreender o pensamento dos cínicos, dos céticos, né, dessas escolas menores que existiam no contexto do pensamento grego antigo. Mas como proceder para produzir uma filosofia do múltiplo e não do uno? Uma filosofia do concreto cotidiano e não do universal abstrato? Como produzir uma filosofia distinta daquela da tradição ocidental, com mais de 2.500 anos de história? Como produzir uma filosofia atendendo ao desafio de Nietzsche, sem fazer como Nietzsche? Em outras palavras, qual é o método de Deleuze? Vale lembrar aí uma passagem do Zaratustra de Nietzsche, né? Onde as pessoas se aproximam de Zaratustra, querendo fazer dele uma espécie de mestre, e elas querendo se colocar como discípulas do Zaratustra. E aí tem um deles que pergunta assim para o Zaratustra: diz, mestre, como fazemos para te seguir? Aí o Zaratustra se vira e diz assim: vocês não entenderam nada, não tem como me seguir, né? Segue a ti mesmo, e só assim tu poderás me seguir, lentamente. Como eu faço para te seguir? Não me siga, siga a você mesmo. Só assim tu me segues. Porque o que eu fiz de antemão foi não seguir ninguém. Então, como é que você atende ao desafio que Nietzsche colocou para a filosofia, de pensar o novo? Só se você desviar de Nietzsche. Se você repetir Nietzsche, você não vai estar pensando o novo. Não vai estar entendendo o que o próprio Nietzsche disse. Então, qual é o método de Deleuze? Em parte é isso, o método é desvio. Método, literalmente, significa caminho.
O método de Deleuze é um método pelo desvio. É no lugar de tomar o caminho consagrado, seguir por uma rota alternativa. Alain Badiou, é um filósofo francês, em plena produtividade, né, atualmente. Talvez seja o mais famoso dos filósofos franceses atuais. E que foi aluno de Deleuze. Badiou caracterizou o método deleuziano como uma antidialética e uma forma singular de intuição. Uma antidialética porque há uma recusa em se pensar por categorias e por mediações. Deleuze criou a filosofia que se produz por divisões no ser, procedendo por analogias, que foi dominante, ou melhor, ele criticou, né? Deleuze criticou a filosofia que se produz por divisões no ser, procedendo por analogias, que foi dominante em toda a história. Partindo de Parmênides, com sua distinção entre o ser e o não ser, passando pelas dicotomias platônicas e pela dialética hegeliana, que busca colocar a negação no interior da afirmação, estendendo-se à fenomenologia, que permanece com a dicotomia entre mundo aí e mundo da vida, por exemplo. Para Deleuze, só há uma voz do ser, a univocidade do ser, que se multiplica e se diferencia em múltiplas tonalidades. Daí sua negação da dialética, para buscar a multiplicidade, as diferenças, as variações, que, embora sejam expressões do mesmo, jamais deverão ser unificadas. A filosofia de Deleuze não é, de forma alguma, uma filosofia do uno. Quer dizer, existe em Deleuze uma severa crítica à dialética, ao pensamento dialético. E a gente pode dizer, né, que um dos aspectos dessa crítica, talvez o mais importante, é exatamente que a dialética ela é, em última instância, um pensamento da reconciliação. É um pensamento que entende que todas as contradições, num certo sentido, se sintetizam num determinado ponto. Ou seja, por mais que o pensamento de Hegel, por exemplo, explore a multiplicidade do real, em última instância, essa realidade compõe uma unidade fundamental, que é o absoluto. O pensamento de Deleuze, influenciado por Nietzsche, é o pensamento em que as contradições não se resolvem. É um pensamento em que essas contradições se mantêm em estado de guerra, abertas. É um pensamento para o qual o universo não precisa ser uma unidade fechada. Ele pode ser um processo de fragmentação, uma entropia constante. No desenvolvimento das mediações do espírito, Hegel vai mostrando como o conceito de diferença vai se anulando. E quando finalmente ele trata do conceito de infinito, a diferença desaparece.
O pensamento de Deleuze é invertido em relação a isso. É o inverso disso. Diante de toda pretensa unidade, se trata de retirar o um. Quando você pensa que você atingiu a última camada da realidade, ali ainda tem outra bifurcação. Ali ainda tem outra diferença, outra complexidade. Veja que essa atitude é uma atitude de profundo respeito em relação à realidade. Como o Galo diz aqui, procura ver a realidade no detalhe, na diferença. O pensamento de Deleuze, principalmente quando ele é mais influenciado por Nietzsche, é um pensamento agonístico, pensamento das contradições abertas. O pensamento hegeliano, a dialética, é, de modo geral, o pensamento da síntese das contradições, da reconciliação entre o senhor e o escravo. Né? Na luta entre o senhor e o escravo, a luta entre o senhor e o escravo se resolve quando já não há mais senhor nem escravo, todos se igualaram, todos se identificaram no mesmo estatuto, que é o Estatuto Novo de Homem Livre. No pensamento marxista, a luta de classes, a contradição, né, o antagonismo entre as classes, cede lugar a uma sociedade supostamente sem classes e sem antagonismos. Uma sociedade onde existe uma espécie de reconciliação geral, a qual os dialéticos marxistas chamam de comunismo. Como unismo. Então, o pensamento dialético é um pensamento que lida com a multiplicidade, sem dúvida. Ele não nega de sair da multiplicidade. Mas ele procura incluir essa multiplicidade, a palavra é subsumir, suprassumir, né? Aufheben, né? Incluir, de alguma forma, essa multiplicidade dentro de uma unidade maior, uma unidade complexa, mas que é una. Deleuze diz, não, rizoma, não tem unidade. Voltar aqui. O verdadeiro método filosófico não deve permitir-se absolutamente nenhuma divisão do sentido do ser por distribuições categoriais. Nenhuma aproximação de seu movimento por recortes formais preliminares, por mais refinados que sejam. É preciso pensar juntas a univocidade do ser e a equivocidade dos entes. A equivocidade dos entes. Os entes, né? As coisas são múltiplas vozes. A univocidade do ser, por sua vez, tem a ver, né, com o fato de que a ontologia de Deleuze é uma ontologia monista, não é uma ontologia transcendentalista. A ontologia de Platão, por exemplo, que é transcendentalista, é uma ontologia dualista. Existem dois mundos. Existe o mundo falso e o mundo verdadeiro. Existe o mundo sensível, da matéria, e o mundo das ideias. Então, para Platão, existe uma disjunção ontológica básica na realidade. Não existe só um mundo, existem dois. O mundo daqui e o mundo transcendente. Para Deleuze, não. O que existe é apenas a imanência.
O que existe é apenas esse mundo. E aí, mais uma vez, essa é uma ideia que vem de Nietzsche. Nietzsche diz, temos que negar os ideais. É o crepúsculo dos ídolos. Temos que negar os ideais. Mas temos que idealizar a Terra. Idealizar. Negar o mundo além. O além-mundo. O mundo transcendente. Mas, ao mesmo tempo, é preciso afirmar este mundo aqui. É preciso afirmar o corpo. Então, só existe um mundo. Daí a sua universalidade. Mas nesse um mundo que existe, múltiplas vozes falam. Né? A equivocidade dos entes. Sem a mediação dos gêneros, das espécies, dos tipos, dos emblemas, em suma, sem categorias e sem generalidades. Essa citação aqui ficou sem referência no texto. Você vê, né? Este professor importante, lá da Unicamp e tal, editado por uma editora importante, né? Autêntica. E mesmo assim tem aqui, ó, citação sem referência. Põe a referência das coisas que vocês citam nos trabalhos de vocês, entendeu? O método de Deleuze é, pois, um método que rejeita o recurso às mediações. É por isso que ele é essencialmente antidialético. A mediação é exemplarmente uma categoria. Ela pretende fazer passar de um ente para outro sob uma relação interna com pelo menos um deles. Badiou alerta que a intuição deleuziana não pode ser confundida com o sentido de intuição nos místicos ou em Descartes, por exemplo. O que é a intuição? A intuição é uma forma de percepção da realidade imediata. Ou seja, sem mediações. Hegel dizia o seguinte: para você entender a realidade, você tem que entender as mediações da realidade. Tem que ir passo a passo. Às vezes você está diante de uma contradição, de algo que você enxerga como sendo uma contradição. Mas se você consegue esclarecer as mediações que existem entre um ponto e outro, entre a tese e a antítese, né? Se você consegue mostrar quais são as mediações, a contradição se resolve numa síntese. Então, pensar existem entre as coisas, porque as coisas não são isoladas. Elas compõem um todo, uno, que é o absoluto. A intuição é um método diferente desse, né, das mediações. Porque na intuição, o que você tem é uma apreensão imediata da realidade, sem mediações. O sujeito simplesmente intui. Pá. Essa intuição pode ser uma intuição mística, por exemplo. Quando Agostinho, por exemplo, chega a... né, finalmente se converte ao cristianismo. Quando, através do exame de sua consciência, ele chega à intuição fundamental de que Deus havia se revelado para ele, num determinado momento.
né, os êxtases místicos, né, que alguns místicos ao longo da história do Ocidente descrevem, né, arrebatamentos, né, uma experiência direta, imediata do divino. Mas não precisa ser uma coisa tão... né, a intuição não precisa necessariamente ser intuição mística, ela pode ser a intuição de uma maneira muito mais simples. Por exemplo, a validade dos princípios fundamentais da lógica, né, é percebida de maneira intuitiva. É o que já dizia Aristóteles. É o princípio de identidade. A igual a A. Como é que se demonstra o princípio de identidade? Aristóteles dizia, eu não posso demonstrar o princípio de identidade, porque o princípio de identidade é pressuposto por toda demonstração. Aristóteles, então como é que eu sei que o princípio de identidade é válido? Por intuição. É imediato. A igual a A. Não tem explicação mais a se dar. O princípio de não contradição é a mesma coisa. Por que toda contradição é falsa? Por que eu não posso me contradizer? Você não pode demonstrar o princípio de não contradição, porque o princípio de não contradição é pressuposto por toda demonstração. Então, você não tem como demonstrar ele. Ele já é o princípio primeiro. Não tem mais princípios dos quais ele seja deduzido. Ele já é a última etapa. E aí, como é que eu sei que ele é válido? Por intuição. Não é por mediações, não é por argumentos, é uma ideia que você capta de maneira imediata. A mesma coisa em Descartes. Quando Descartes pensa o cogito, como fundamento último da realidade, né? O princípio fundamental. Descartes diz o quê? Descartes diz que o cogito, ele é objeto de uma intuição intelectual, ele não é o resultado de um silogismo, de uma argumentação. Ele diz assim, penso, logo existo, isso não é um silogismo. Não existem premissas anteriores a esse raciocínio. Por que não existe? Porque o método de Descartes é cético, ele nega tudo. De saída, ele nega tudo. Para ver o que é que sobra. Se o que é que sobra? O que sobra é o eu, pensante, que não pode negar a si mesmo. E aí, como é que eu sei que eu não posso negar a mim mesmo? Por intuição imediata. Isso é o óbvio, absolutamente óbvio. Professor? Sim, pois não. Interessante que até para negar o princípio da não contradição, você precisa afirmá-lo. Exatamente. Então, aí Aristóteles, né, os princípios da lógica, os princípios básicos da lógica, eles são intuídos, eles não são demonstrados. O cogito, ele é intuído, ele não é demonstrado. Né? Então, quer dizer, você vê que essa ideia de intuição não é uma ideia nova que Deleuze vai introduzir, ela já vem no pensamento ocidental de muito tempo. Mas aí o que é que ele vai dizer? Não se trata de intuir a partir do nada, uma ideia clara e distinta, ou mesmo uma revelação. A intuição em Deleuze é um trabalho de pensamento que, articulando multiplicidades de conceitos, intui novos conceitos. Intui um conceito novo. É por isso que a intuição deleuziana não é um golpe de vista da alma, mas um percurso atlético do pensamento. Ela não é um átomo mental, mas uma multiplicidade aberta. Não é um movimento unilateral, uma luz dirigida para a coisa, mas uma construção complexa. Que Deleuze chama frequentemente de reencadeamento perpétuo. Ele está citando o Badiou.
Com essa ação, Deleuze, embora isso ainda seja difícil de reconhecer, redefiniu a filosofia do século XX, o que levou Foucault a afirmar que um dia, talvez, o século será deleuziano. Só o tempo dirá se Foucault teve razão. Mas o fato é que Deleuze tornou explícito um modo de produzir filosofia que, se não é novo, nunca havia antes sido explicitado da forma como ele o fez. Ou como também afirmou Foucault, a operação deleuziana recolocou a possibilidade do pensamento. Produziu-se uma fulguração que levará ao nome de Deleuze. Um novo pensamento é possível. O pensamento, de novo, é possível. Citação aí de Foucault. Vocês têm alguma questão a colocar aí? O senhor poderia explicar como o senhor deseja esse trabalho? Seria apenas um artigo acadêmico de 5 a 10 páginas ou tem algum ingrediente a mais que o senhor deseja e não ficou claro para mim? Não, não tem outro ingrediente, não. É um artigo, você não precisa colocar resumo, né? Pode começar diretamente no texto, né? Introdução, desenvolvimento, considerações finais, uma lista de bibliografia, né? De referências sobre o tema escolhido. Né? Título, coloca o nome, qual é a turma. Aí pode começar direto da introdução. Uhum. E quanto ao tema, o senhor vai sugerir algum ou a gente quem vai ficar livre, de livre escolha? Então, vocês podem escolher um tema, desde que seja um tema que tenha sido discutido aqui na disciplina. Beleza. Né? Eu prefiro até que vocês escolham livremente o tema que vocês vão desenvolver. Né? Mas, caso haja necessidade, posteriormente eu posso passar uma lista de temas para vocês escolherem. Show, professor, valeu. Os trabalhos é importante vocês procurarem o seguinte, né? Porque uma vez que você escolhe um tema, você tem que tirar desse tema um problema, uma pergunta, né? Uma interrogação no final. É transformar o tema num problema. E aí é esse problema que é o fio condutor do seu trabalho. Né? Então, na introdução, você vai dizer qual é o problema, e na conclusão, você vai retornar a esse problema e responder ele explicitamente. Né? Ao longo do desenvolvimento, você vai trazer exatamente as ideias, né? Os argumentos, os conceitos do autor que você está utilizando, né? Para formular e responder o seu problema. A ideia do texto filosófico, de modo geral, é essa. Né? Eu tenho um tema, do tema eu tiro um problema, uma pergunta, e aí meu objetivo é responder essa pergunta me utilizando das ideias de um determinado autor. Né? Na introdução eu apresento a minha pergunta, no desenvolvimento eu apresento as ideias desse autor que eu acho que ajudam a colocar essa pergunta, a responder essa pergunta, e na conclusão eu retorno a pergunta e a respondo explicitamente. Isso aqui é a estrutura básica de um texto filosófico, de um ensaio filosófico. Vocês fazem aí no digitado, manda para mim, preferência em PDF, né, com título, nome, aí vem a introdução e desenvolvimento, considerações finais e, no final, uma lista de referências bibliográficas.
é importante a gente compreender a filosofia como essa atividade de formular problemas e de responder problemas, né? Uma abordagem problematizadora da filosofia, né? Então, o que nós estudamos, em geral, quando o pessoal pergunta, o que você estuda? Aí um diz, eu estudo Kant, aí eu estudo Hegel, eu estudo Marx, eu estudo Nietzsche. Né? Você não estuda isso aí. Isso aí são fontes, são referências. Né? Cada um desses autores é um referencial teórico. Né? Mas o que você estuda mesmo são questões, são problemas. O problema da liberdade, o problema do Estado, o problema do conhecimento, né? O problema da democracia, né? O problema do valor estético. São problemas que você estuda. E aí, para estudar esse problema, você se serve de um determinado autor. Então, a questão do valor estético é em Nietzsche. Eu tenho um título de ensaio filosófico. Você não estuda Nietzsche, você estuda um problema. Seu objeto de pesquisa, né, na verdade, não é um autor. E outra coisa, isso tem muito a ver com o que Deleuze diz. A maneira como a gente compreende os autores. O que são os autores. Quando eu pronuncio um nome como Kant, ou como Marx, ou como Nietzsche, né, na verdade, eu não estou Platão, Aristóteles, eu não estou falando o nome de uma pessoa. O que eu estou falando é o nome de um tipo de pensamento. Eles chamam isso de território de pensamento. É como se fosse um espaço. Então, eu entro em Hegel. E aí, lá dentro de Hegel, tem as regras próprias, as coisas próprias, os objetos próprios, onde eu posso me deslocar e tal. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Aí, depois eu saio. Né? Aí entra em Marx. Outro espaço, outra cena. Né? Outro esquema conceitual. Outro território de pensamento. Então, esses nomes não são nomes de pessoas. É o nome da pessoa, sim, claro, também. Mas, em primeiro lugar, é o nome de uma forma de pensamento. E aí, a habilidade interessante que tem na filosofia é a de você saber praticar um certo nomadismo entre esses diferentes territórios. Fazer atravessamentos. Ir e vir, entrar num, sair, ir no outro. Quando você fica muito tempo dentro do mesmo território, você não faz nada, só repete. Você sai e vai no outro, aí o negócio começa a se fertilizar. Até, num determinado momento, abrir um novo território, descobrir um novo continente, que vai ser batizado com o seu nome. Assim como, né, quando os caras descobrem, os astrônomos descobrem os planetas, os não sei o que, eles botam o nome do astrônomo que descobriu o planeta, é o nome do planeta, é o nome da estrela, é o nome do não sei o que. Você descobriu um novo território do pensamento, um novo continente do pensamento. Esse continente vai ser batizado com o seu nome, assim como, né, a América foi batizada com o nome de Américo Vespúcio, depois de ter sido descoberto. Então, pensar cada autor como sendo um país, entendeu? Como sendo um campo, uma região, né? Onde você pode entrar, onde você pode sair, passar para o outro, e vir e voltar. Tem até uma imagem que nos ajuda a visualizar isso que eu estou dizendo.
Vou tentar abrir aqui. Só estou encontrando ela pequena. Bom, aqui vai dar para ver. Bom, vocês estão vendo aí o nome dessa nuvem, né? Isso é uma nuvem de tags, né? Uma nuvem temática, tipo que vocês encontram em alguns sites, né? Você tem a nuvem assim, com são várias tags do site, várias palavras-chave do site, né? E aí, dos conteúdos que aparecem num determinado site. E aí, o que aparece mais, aparece maior, né? Em palavras, em fontes maiores, né? Com letras maiores. É o que os temas que aparecem menos, aparecem menorzinho, né? Então, o que é mais se destaca, né? E isso foi feito com base no conteúdo da Wikipédia, né? Então, o que você consegue visualizar como sendo maior são os nomes dos filósofos que mais aparecem, considerando todos os milhões de verbetes na Wikipédia, sabe? E aí você pode perceber que cada pontinho desse é um filósofo. Cada pontinho desse né, cada bolinha dessa aqui como eu estava dizendo agora há pouco, um território de pensamento, né? E aí você vê quais são os que se destacam mais. Vou tentar aproximar aqui. Né? Ou seja, aqui você tem a imagem completa, né? Aí eu vou me aproximar aqui um pouco mais para ver quem é que se destaca mais. Você vê que aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são, digamos assim, os sóis, né, as grandes estrelas, né, os astros maiores dessa galáxia aqui do pensamento. Aí quem são? Platão, Aristóteles, dois antigos. Aí na modernidade, Kant, Hegel, Marx e Nietzsche.
Esses 6 aqui são o que a gente pode chamar das grandes entradas no pensamento filosófico ocidental. Aí tem uns que são menores já, mas ainda são grandes. Ó. Aqui você vê o Martin Heidegger, Edmund Husserl, Jean-Paul Sartre, já um pouco menor, a tradição fenomenológica. Aqui mais para baixo, no pensamento moderno, Spinoza, Rousseau, Schopenhauer, David Hume, grande importância para a tradição britânica, né? Aqui perto dele vai ter Stuart Mill, Locke, Burke, Hobbes, né? O que está aqui em roxo é a tradição britânica, né? Michel Foucault, aqui, um que se destaca um pouco, ó. Jacques Derrida, Alain Badiou, de que a gente falou hoje, Félix Guattari, também aqui. Hannah Arendt é bem grande, ó. E aí, enfim, claro que aqui não vai dar para ver muito, mas você vai chegando até alguns que são bem mais desconhecidos, ó. Duns Scotus, Mendes de Bihan, Frantz Fanon, aqui os mais contemporâneos, Guy Debord, Habermas aqui pequenininho. Então, esse mapa, deixa eu pegar aqui o link aqui do site. Então, esse mapa aí, ele permite exatamente visualizar, né, no certo sentido, essa geografia do pensamento, né, que tem a ver com as ideias de Deleuze. Meus amigos, eu queria fazer um pedido a vocês, se não fosse, né, muita coisa, é que eu preciso tirar uma foto aqui do nosso Meet, para usar no meu portfólio. Eu gostaria que, né, quem pudesse aí abrisse a câmera um instantinho só para a gente poder fazer um print, certo? E eu poder ter essa imagem aqui para usar no meu portfólio. Valeu, Caio. Beleza, agora já dá. Vamos lá. Foi. Bom, meus amigos, então é isso. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma questão ainda a colocar. Se não, nós vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima semana. Um abraço. Próxima semana vai ter aula? Por que não teria? Ah, é porque é na quinta, né? O feriado é na quarta, né? Feriado do dia 21. É. Não, a aula é dia 22. Beleza. Valeu. Vou encerrar a gravação aqui.